the source of life, justice and love. I want to abide in you. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 55. Todos acharam? Amém? Como eu disse hoje pela manhã, irmãos, no culto da manhã, eu preguei uma palavra hoje pela manhã, e a palavra que eu vou pregar nessa noite é uma continuação, é uma sequência. Eu já tinha dito para os irmãos hoje de manhã o seguinte: quem veio no culto da manhã, depois tenta assistir o culto da noite, que vai estar sendo filmado, né? E eu disse para os irmãos, e eu digo para os irmãos que vieram no culto da noite, depois tenta assistir a pregação da manhã, porque as duas se completam, tá bom? Então nós vamos ler aqui João capítulo 11, versículo 55 em diante, diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Agora o capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Já oramos aqui pela palavra de Deus. Irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre essa passagem aqui, que é a unção de Jesus ali na cidade ou na aldeia de Betânia. Eu quero deixar claro, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, que nós temos esse texto aqui, que está descrito em João capítulo 12, ele também está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Tá? Então, esse texto, ele está em 2 dos evangelhos que a gente chama sinóticos, e mais aqui no Evangelho de João. E no Evangelho de Lucas, a gente tem também um momento, um acontecimento parecido, mas que os estudiosos, então, da Bíblia entendem que é uma outra situação. Tá? São duas situações. Então veja,
O Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o Evangelho de Marcos, capítulo 14, mencionam a unção de Jesus por uma mulher não nomeada. Então note que Mateus e Marcos falam desse acontecimento que a gente acabou de ler, mas não citam o nome da mulher. E João cita o nome da mulher. Tá? Então a gente vai juntando os textos, tá? Para ir então entendendo o que aconteceu aqui. Então quem foi que ungiu Jesus aqui? Foi Maria, ok? Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Eu falei aqui no culto da manhã, Jesus tinha uma família muito querida ali na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia era bem pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros, como a gente fala, meia hora de caminhada de Jerusalém a Betânia, de Betânia a Jerusalém. E em Betânia, então, morava essa família. Aparentemente, a Bíblia não diz, mas provavelmente eles eram irmãos. Era um irmão e 2 irmãs, provavelmente eles eram solteiros, os 3, porque eles moravam juntos, ali na cidade de Betânia. E, então, quem é que unge os pés de Jesus aqui nessa passagem? É essa Maria, a Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, certo? Então, vai gravando aí as informações, a gente vai tirar bastante aplicação prática para nós nessa noite, nessa palavra. Mas antes eu quero dar esse contexto para vocês. Então, Mateus capítulo 26 e Marcos 14 mencionam a unção de Jesus por uma mulher não nomeada, que a gente sabe pelo texto de João que é Maria, irmã de Lázaro e Marta. E também o texto de Mateus e Marcos dá uma informação que João não dá, que é o fato de onde aconteceu esse evento aqui, essa unção dos pés de Jesus, ou do corpo de Jesus. Foi na casa de um homem chamado Simão o leproso. Então veja como a gente vai juntando, né? Mateus e Marcos não informam o nome da mulher, João informa. João não diz aonde aconteceu, Marcos e Mateus dizem aonde aconteceu, foi na casa de Simão o leproso. E que fique claro que em Lucas capítulo 7, registra também o texto bíblico ali, uma mulher pecadora, ungindo Jesus, não é? E embora existam algumas semelhanças entre esses dois relatos, o de Lucas se refere a uma situação diferente dessa situação que a gente está vendo aqui. Lá em Lucas era uma mulher pecadora, provavelmente uma daquelas prostitutas que Jesus havia resgatado no seu ministério, e aqui é Maria, irmã de Lázaro e de Marta. E, irmãos, o contexto aqui qual que é? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que no capítulo 11, o capítulo 11 ele começa falando sobre a ressurreição de Lázaro, não é? A ressurreição de Lázaro. Então foi um milagre extraordinário que Jesus realizou. Lázaro havia morrido, já havia sido sepultado. Naquele tempo eles colocavam o corpo era um sepulcro tipo cavado numa rocha, ou uma espécie de uma caverna assim. Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Aí quando Jesus chega em Betânia, então Lázaro já estava há 4 dias sepultado. E Jesus então faz um milagre extraordinário. Já pensou? Uma pessoa que já está há 4 dias sepultada, toda enfaixada. E Jesus chegou ali, mandou Lázaro sair para fora do sepulcro, e Lázaro saiu, né? Imagina a cena, né? Todo enfaixado ali. Lázaro sai. Então foi um milagre estrondoso que Jesus fez aqui. E esse milagre trouxe muitas reações, não é? Tanto de pessoas que começaram a crer em Jesus a partir desse milagre, como também Jesus começou a sofrer uma perseguição mais intensa ainda, por ele ter realizado esse milagre. Você veja que, aí no versículo
no versículo 9 do capítulo 12, note aí comigo, no versículo 9 do capítulo 12, diz o seguinte, olha: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali no caso, na aldeia de Betânia, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Veja, irmãos, Lázaro, ele se tornou uma espécie de atração. Todo mundo queria ver o homem que tinha morrido, que tinha ficado 4 dias sepultado e que tinha ressuscitado, não é? Porque foi um milagre estrondoso. Uma coisa é ressuscitar um morto que não foi sepultado ainda, né? Mas uma pessoa que já estava 4 dias, como disse a própria irmã do Lázaro para Jesus: Senhor, já cheira mal, já está 4 dias. Então foi um milagre tão estrondoso, irmãos, que as pessoas até iam ali a Betânia, né? Então veja que o pessoal ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, ficou sabendo que Jesus estava lá e foram, mas diz o texto no versículo 9 que não foram só por causa de Jesus, mas foram também para ver Lázaro. Por quê? Porque ele tinha sido ressuscitado dentre os mortos. Mas o versículo 10 diz o quê? Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, não é? No finalzinho do capítulo 11 aí, por isso seria interessante você ouvir a pregação de hoje de manhã, os líderes religiosos dos judeus resolveram matar Jesus, mas eles não se conformaram em resolver matar somente Jesus, eles quiseram matar Lázaro também, não é? E aqui o texto diz isso, não é? Que eles resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus, não é? Então, nós temos esse contexto aí. Eu disse para os irmãos hoje de manhã, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele sai por um tempo. Eu gostaria que você lesse comigo aí no capítulo 11, vamos lá, irmãos. Procure se concentrar aqui para você captar a mensagem nessa noite. Olha, no versículo 53, capítulo 11, 53, diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo, né? Resolveram matar Jesus, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então Jesus, ele se retira, porque ele sabia que ele estava sendo perseguido, ele sabia que as pessoas queriam prendê-lo e matá-lo, então ele se retira estrategicamente. E aí o verso 55 diz que estava próxima a Páscoa. Então, gente, note, preste atenção nesses detalhes, eles são interessantes e importantes. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, faltava pouco tempo para a Páscoa, na qual o próprio Jesus iria ser crucificado. A gente não sabe exatamente se algumas semanas, talvez alguns meses, pouco tempo se passou entre a ressurreição de Lázaro e a crucificação de Jesus. Então, nesse tempo, Jesus se retirou. Mas quando começou a chegar perto da Páscoa, e Jesus sabia que era naquela Páscoa que ele ia ser crucificado, não é? Veja que quando Jesus se retira aqui, ele já sabe que as pessoas querem matá-lo, mas ele se retira por um tempo, até diz aqui, para uma cidade chamada Efraim. Por que Jesus se retira estrategicamente? Porque ele sabe que não era chegada a hora dele ainda ser crucificado, né? Então ele se retira estrategicamente. Mas quando chegou a hora que Jesus sabia que era o momento que ele ia ser crucificado, que ele ia dar a sua vida pela humanidade, então Jesus, ele vai até Betânia, que é próximo de Jerusalém, e de Betânia ele ia todos os dias, naquela semana da paixão, todos os dias Jesus ia para Jerusalém. Então Jesus quando chegou a hora, Jesus não se retirou, não se escondeu, não é? Então veja aqui, olha, versículo 55, então estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então a Páscoa era aquela festa que as pessoas iam para Jerusalém, né? Mesmo quem morava
nas imediações, ou até na Galiléia, que era um pouco mais distante, o pessoal tudo ia para Jerusalém por ocasião da Páscoa. E aí as pessoas foram. E no versículo 56 diz que lá procuravam Jesus. E estando eles no templo, naquele templo que Salomão havia construído, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece, não virá ele à festa? E aí veja o 57. Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Então, os sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus, as autoridades religiosas do povo judeu, já tinham decidido que eles iam prender Jesus e iam matar Jesus. Se você ler o contexto aqui, você vai ver isso. Na verdade, eles já vinham planejando isso há muito tempo, mas depois que Jesus efetua a ressurreição de Lázaro e a repercussão que tem esse milagre que Jesus faz, então aí eles decidiram mesmo matar Jesus para pôr um fim, porque eles estavam se sentindo ameaçados pela liderança de Jesus, pela influência que Jesus estava exercendo. Eles tinham medo de perder a posição deles, eles tinham medo de perder até alguns benefícios que eles tinham ali diante dos romanos, e por isso eles decidiram que eles iam matar Jesus, para que Jesus não prejudicasse a posição deles. Então eles decidem matar Jesus, porque as pessoas estavam acreditando cada vez mais em Jesus, colocando cada vez mais a sua fé em Jesus. E então no versículo 1 do capítulo 12, diz então aí para nós: 6 dias antes da Páscoa, tipo uma semana antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Tá, gente? Então, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então veja, lembrando, Betânia é pertinho de Jerusalém, ele vai para Jerusalém na sequência. O que a gente aprende aqui, irmãos? Uma primeira lição prática para nós aqui nessa noite. Olha, no tempo certo, assuma a missão que Deus confiou a você, custe o que custar. Irmãos, no tempo certo, não antes do tempo, nem depois, No tempo certo, assuma a missão que Deus confiou a você, custe o que custar. Para Jesus custou a vida, custe o que custar. Como eu disse, por um tempo Jesus se retirou estrategicamente. Por que Jesus se retirou estrategicamente? Porque ainda não havia chegado a hora da sua crucificação, não é? E quando você lê ali o texto que a gente acabou de ler, quando as multidões estavam perguntando: será que ele vai vir? Será que ele não vem? Você viu o que a gente acabou de ler? Então, eu li um comentarista que ele diz que as multidões, elas consideravam inconcebível que Jesus corresse tal risco, porque Jesus sabia que ele estava correndo risco de morte, e as pessoas também sabiam. Você viu o último versículo aí do capítulo 11, os principais sacerdotes, eles já tinham dado ordem: se alguém ver Jesus, fala para a gente, porque nós vamos prendê-lo. Então, gente, quando as multidões ficam perguntando ali: será que ele vai vir? Será que ele vem para a festa? Então, como eu disse, um comentarista que eu li, diz isso, que as multidões consideravam inconcebível que Jesus corresse esse risco, mas foi justamente o que Jesus fez. Jesus não fugiu, Jesus não correu da missão que o Pai tinha para ele. Ele se retirou estrategicamente enquanto não havia chegado a sua hora. Mas quando chegou a hora, que ele sabia que era naquela Páscoa que ele tinha que dar a vida dele em resgate por mim e por você, então Jesus foi a Betânia e posteriormente a Jerusalém. Por quê? E aqui a gente tem que aprender com Jesus, irmãos. Claro que a missão que o Pai deu para Jesus é infinitamente superior à missão que Ele tem para nós. Mas eu e você temos uma missão de Deus na nossa vida também. Amém, irmãos? Então, no tempo certo, não queira adiantar as coisas.
e nem atrasar as coisas. No tempo certo, nós temos que assumir a missão que Deus confiou a nós. Talvez vai haver algum tempo na nossa vida que, como Jesus, a gente até precise se retirar estrategicamente. Mas no tempo certo, a gente tem que estar disposto, a gente tem que dizer: presente, Senhor, estou aqui, para cumprir a missão, custe o que custar. E no caso de Jesus, custou a própria vida dele. Então, eu pergunto para você nessa noite, você não precisa responder para mim, é entre você e Deus. Você está disposto a assumir a missão que Deus tem para a sua vida, no tempo certo, seja qual for o custo dessa missão? Vamos seguir aqui. Verso 2. O verso 2 diz o quê? Do capítulo 12. Que lá em Betânia, quando Jesus estava ali em Betânia, o que fizeram ali, irmãos, em Betânia? Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Mas, na verdade, fizeram um banquete ali para Jesus. E esse banquete, ele foi dado em honra ao Senhor Jesus, para honrar o Senhor Jesus mesmo. E alguns, então, comentaristas, estudiosos da palavra, eles têm sugerido que o Simão, o leproso, que não é citado aqui no texto de João, mas é citado por Marcos e Mateus, Simão, o leproso, tinha sido curado por Jesus e expressou a gratidão a Jesus dessa forma, oferecendo um banquete para Jesus. Tá? Então veja, esse Simão, o leproso, na verdade ele não era mais leproso, mas ficou o apelido, né? Simão o leproso. Todo mundo conhecia ele. Qual Simão? O leproso. Mas ele já tinha sido curado, Jesus tinha curado ele. E como gratidão por aquilo que Jesus tinha feito para ele, ele ofereceu um banquete para Jesus. Ele ofereceu uma ceia para Jesus. E aqui é uma segunda lição para a gente então, que é a seguinte, nós vamos falar várias aqui, eu vou tentar ser bem objetivo, né? A segunda lição aqui para nós, irmãos, é essa: aprenda a expressar gratidão a Jesus por todas as bênçãos e benefícios que Ele tem lhe concedido, amém? O Simão leproso aqui deu um banquete para Jesus, deu uma ceia, não é? E nós também temos que encontrar meios, maneiras de expressar gratidão, irmãos, a Deus, ao Senhor Jesus, pelo que Ele tem feito na nossa vida, não é? Então, eu pergunto para você, de que forma você tem expressado a sua gratidão pelas dádivas que Deus lhe tem dado? Pense nisso. Nós precisamos ser como Simão, expressar gratidão ao Senhor. Mas o verso 2 tem um outro detalhe que me chama a atenção. Olha só. Então o verso 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. E o que diz a frase seguinte, irmãos? Na sua Bíblia aí, o que diz? Está até ali. O que diz ali na frase seguinte? Marta servia. E diz: sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa. Tá? Então, devia haver várias pessoas, no mínimo, Jesus, mais 12 discípulos, 13. Mais o Simão leproso, 14. Mais Lázaro, 15. No mínimo 15 homens ali, no mínimo, né? naquele banquete. Mas o que me chamou a atenção foi essa frase aqui: Marta servia. E, irmãos, a terceira lição para nós aqui é essa. Tenha um coração sempre disposto a servir. Porque se você conhece a história de Marta, você sabe que lá no Evangelho de Lucas, a gente tem um relato também, em que Jesus, certa feita, chegou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E a Bíblia diz, lembra daquele texto? Que diz que Jesus começou a ensinar, começou a falar ali da palavra de Deus, e Maria estava, até o texto diz lá, que Maria estava quedada aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos. E enquanto Maria estava lá só comendo a palavra de Deus, né,
Diz a Bíblia que ela estava quedada, ela estava embevecida, ela estava fascinada com o ensinamento de Jesus. Enquanto Maria estava lá, Marta estava agitada. Lembra que o texto fala que ela estava agitada para um lado e para o outro? Por quê? Porque ela estava fazendo o quê? Ela estava servindo as pessoas. Tanto que ela vai até falar para Jesus: Senhor, está lá em Lucas 10, tá, irmãos? Depois você lê lá, Lucas 10. Marta vai falar para Jesus: Senhor, não te importas que eu fique aqui correndo para lá e para cá e Maria fique aí, sem fazer nada? Eu estou aqui servindo, correndo para lá e para cá, e Maria fica aí sentada aos seus pés. E aí Jesus fala o que para Marta? Mas Jesus exorta Marta, Jesus repreende Marta, mas é uma repreensão assim, muito amorosa, né? Porque Jesus amava muito essa família. E Jesus fala: Marta, Marta, andas ansiosa com tantas coisas, mas pouco é necessário. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então veja, eu escrevi aqui a seguinte frase, irmão, preste atenção: embora Marta tenha sido exortada por Jesus, no texto de Lucas 10, 38 a 42, embora Marta tenha sido exortada por Jesus lá, em Lucas 10, é inegável que ela tinha um coração de serva, não é verdade? Porque aqui fala de novo, olha onde a Marta estava, servindo de novo, tinha um coração de serva, ainda que lá Jesus exortou ela, mas ela era a essência de Marta, ela era uma pessoa que tinha o dom de servir, irmãos, e por isso, uma lição para a gente aprender com Marta aqui: tenha um coração sempre disposto a servir. Jesus é o maior exemplo nesse quesito. Jesus disse que Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Irmão, Jesus tinha um coração de servo. Jesus lavou os pés dos discípulos. E Ele disse, olha, ali foi a maior lição de humildade, a maior lição de Jesus como um servo foi naquele momento que Ele lava os pés dos discípulos na última ceia, e Ele diz: olha, vocês dizem que eu sou o Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou mesmo, mas eu vos dei o exemplo, e assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Assim como Jesus demonstrou humildade e um coração, um espírito de servo ali para servir os discípulos, nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Irmãos, a gente tem que ficar atento nisso, né? Às vezes na nossa, como eu falei hoje de manhã aqui, da nossa natureza caída, né? Da nossa natureza depravada, pecaminosa, que a gente herdou lá de Adão, desde a queda do Éden, nós não somos fáceis não, irmãos. Às vezes a gente é meio folgado, viu, irmão? Pergunta para o irmão que está dizendo. Não é o seu caso não, né, irmão? Pergunta, você não é? Irmão, a gente é meio folgado, a gente que só quer, sabe? A gente só quer ser servido, a gente só quer vir a nós, né? Mas a gente não quer servir, não é? Os maridos não querem ajudar a esposa a lavar uma louça, né? Tem que servir também. Então, gente, em todas as áreas, né? Seja no lar, seja na igreja, no contexto da igreja, o contexto da igreja sempre é uma oportunidade de serviço, da gente servir na obra de Deus. Então, gente, vamos servir ao Senhor, amém? Tenha um coração sempre disposto a servir, as oportunidades estão aí, para a gente servir a Deus, não é? A gente vê aí muitos irmãos aqui na igreja, né? Tem esse coração, dispostos a fazer, às vezes, aquilo que ninguém está a fim de fazer, né? Aquele serviço mais humilhante, né? Às vezes a gente deixa para certas pessoas, mas que todos nós possamos ter esse coração de servo, se envolver naquilo que for necessário. Amém, irmãos? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 3 agora. Aí o versículo 3 diz assim: então Maria... Então, note que já falou de Lázaro, né? Já falou de Marta, agora vai falar de Maria. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos,
e encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Então, gente, veja, aqui, de acordo, quando a gente correlaciona o texto de João com os outros dois evangelhos, a gente vê que não foi só os pés de Jesus que ela ungiu, foi praticamente todo o corpo de Jesus, que ela derramou aquele perfume precioso ali sobre o corpo de Jesus, sobre os pés de Jesus, e diz aqui que era um perfume muito precioso, irmãos, muito precioso, né? Eu até anotei aqui que esse bálsamo de nardo puro, ele era fabricado de plantas que crescem ao norte da Índia, o que justificava o seu preço. Olha só, esse perfume aqui que ela derramou ali sobre Jesus, não era fabricado ali na Palestina, vinha do norte da Índia. A Índia é um lugar bem distante ali da Palestina. Então, e outra, naquela época, não era como hoje em dia, né, que bota no avião, vem o produto, ou no navio. As rotas eram a pé, eram de camelo. Então, isso encarecia o preço do produto, não só pelo material, pela planta aqui, da qual ela era tirada, do qual esse perfume era tirado, mas tinha todo o custo do frete, vamos dizer assim. Então, isso encarecia. Tanto que depois a gente vai ver, Judas Iscariotes fala até o preço. Ele diz, por que não se vende esse perfume, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, não é isso que ele fala aí? 300 denários, e não se deu aos pobres. Sabe quanto que era 300 denários, irmão? O denário era uma moeda que era o pagamento de um dia de trabalho, de um trabalhador comum. Era a paga de um dia. Então, 300 denários eram 300 dias de trabalho. Se você pensar, que no ano a gente tem 365 dias. Se você tirar um dia por semana, um domingo, por exemplo, dá quase uns 310 dias. Ou seja, o preço desse perfume aqui era o preço de um ano de trabalho. Já pensou você pegar o que você ganha em um ano de trabalho? E foi o que ela fez. Então, irmãos, a quarta lição para a gente aqui nessa noite é a seguinte: seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, demonstrando grande devoção e humildade, que foi o que ela fez. Então, nesse processo de ser um adorador, oferte ao Senhor algo que lhe custe. A gente precisa aprender isso aqui, gente. Não apresentemos ao Senhor qualquer oferta. Ela, em um ato de adoração ali, Maria deu algo muito precioso, um ano de trabalho. Ela derramou sobre o corpo de Jesus um perfume caríssimo, não só caro, mas que vinha de longe, não é muito raro, provavelmente. Então, nós temos que aprender a ofertar a Deus algo que nos custe, não apresentar qualquer oferta. Eu me lembrei aqui, quando eu estava preparando essa mensagem, que quando o rei Davi quis comprar um espaço, um pedaço de terra, um espaço que depois foi aonde o templo foi construído, mas antes do templo ser construído, quando Davi quis comprar, um lugar que esse espaço era chamado na Bíblia de eira, era uma eira, um espaço, e era de propriedade de um homem chamado Araúna. Então, quando Davi quis comprar a eira de Araúna, para ali erguer um altar e oferecer uma oferta ao Senhor, esse Araúna, ele quis dar a Davi tudo de graça. Davi foi lá, ele quis comprar aquele pedaço de terra para oferecer um altar, uma oferta ao Senhor. E o Araúna falou, não, você é o rei, pode fazer, aqui é teu. Inclusive o Araúna ofereceu para ele, além da terra, ofereceu os bois e a lenha. Tem bois aí, tem lenha, pode fazer, não é? Então Araúna ofereceu tudo de graça, sem lhe cobrar nada.
Porém, qual foi a resposta que Davi deu a Araúna? Ele disse assim: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi, mesmo o Araúna querendo dar de graça, ele comprou, pagou o devido preço pela eira, não é? Provavelmente pela lenha, pelos bois, porque ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Então veja que a adoração, irmãos, tem a ver com isso. E olha, não é só na questão financeira não, viu gente? Não é só na questão financeira, porque a gente sabe como é que é, né? R$100 para ir num shopping, não dá nem para começar às vezes, não é verdade? R$100 para ir num shopping, cinema, pipoca, McDonald's, criança, sorvete, faz as contas, irmãos, né? Eu tento nem ir no shopping, porque senão, não é? Mas não é verdade? R$100 para você ir para o shopping, não dá para nada praticamente. Mas para a gente dar de oferta na igreja, hein, irmão? Meu Deus, que dificuldade que é a gente tirar uma notinha mais substancial da carteira, né? Não é verdade? Então a gente tem que aprender a dar ao Senhor, mas só que não é só na questão do dinheiro não, gente. Claro, se aplica a questão financeira, mas não só. O nosso tempo de qualidade para Deus, não é? Os nossos talentos pessoais, você tem talentos, você tem habilidades, nós precisamos dar ao Senhor algo que nos custe. Eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não dá. Gente, nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor, amém? Ela ofereceu aqui o melhor dela, não é? E outra coisa, também, que eu quero trazer aqui para vocês, Maria, numa atitude sem precedentes, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, mostrando grande devoção e humildade, porque a mulher judia, no geral, não soltava os cabelos em público. A mulher judia, no costume da época, em geral, ela não soltava os cabelos em público. Então, quando ela solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo dela ali, né, que tinha banhado o corpo, os pés de Jesus com aquele perfume, e começou a enxugar com os cabelos dela, aquilo foi um ato de humildade, gente, foi um ato de humilhação, de humildade dela. Então, adoração também tem a ver com isso, tem a ver com uma oferta que nos custe, tem a ver com devoção, com humildade, não é? E também, irmãos, me chama a atenção aqui, que o texto diz que encheu-se toda a casa com perfume. Ela derramou aquele perfume e a casa, aquele lugar onde eles estavam, ficou impregnado com aquele cheiro daquele perfume. E eu quero trazer isso para você aqui nessa noite, que a nossa adoração genuína, irmãos, ao Senhor, possa encher e impregnar todos os ambientes pelos quais nós passarmos, que nós sejamos adoradores, que as pessoas percebam em nós que nós somos verdadeiros adoradores, que o cheiro do perfume da nossa adoração possa impregnar os ambientes pelos quais nós passarmos, amém, irmãos? Então, algumas perguntas para a gente refletir. Temos sido verdadeiros adoradores? Qual tem sido a qualidade da nossa vida de adoração? Temos oferecido ao Senhor algo que nos custa? Ou temos oferecido qualquer oferta? Qualquer coisa serve, não é? Qualquer tempo serve, qualquer coisa, o resto serve. Temos demonstrado essa humildade, essa devoção que Maria demonstrou em nossos atos de adoração? Então pensemos, reflitamos sobre isso. Vamos seguir aqui, versículos 5 e 6 agora. Diz assim, então vamos pegar do 4, olha. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por
que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, verso 6, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, Judas, ele era o tesoureiro do grupo de discípulos. Judas, diz aqui, ele tinha a bolsa, quer dizer isso, que ele era o tesoureiro, ele cuidava das entradas financeiras ali do ministério de Jesus. E o texto é muito forte, né? Diz que ele era ladrão mesmo, o texto bíblico usa essa expressão, não é? Então, gente, veja, primeiro, a gente tem algumas lições aqui. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa, Judas, ele tinha sido movido aqui, não era, o que estava movendo ele não era o cuidado aos pobres, ele não estava preocupado com os pobres, quando ele disse, podia ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres, o texto já diz, ele não disse isso porque ele tinha cuidado pelos pobres, não era por causa disso, mas é porque ele cuidava da grana. Então, na verdade, o que moveu Judas aqui foi a cobiça. Foi a cobiça. Não é? Judas tinha sido movido pela cobiça e não porque tivesse cuidado dos pobres. Então, uma lição para nós mais aqui. Cuidado com qualquer tipo de obra da carne travestida de piedade, irmãos. Não é? Porque pareceu até que ele era tão bondoso, né, Judas? Nossa, que homem bondoso, está preocupado com os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava cobiçando, uma obra da carne, cobiça. Então, cuidado com qualquer tipo de obra da carne disfarçada, travestida de piedade. Porque, irmãos, como diz a irmã Fátima, nós somos terríveis, viu, irmãos? Eu que digo, né, irmã Fátima? Eu sempre brinco com ela. Nós somos terríveis. Irmão, a gente olha, a gente disfarçar, né? Até para a gente disfarçar uma obra da carne com cara de piedade, não é difícil a gente fazer isso, muitas vezes. Então, muito cuidado com isso. Vamos, não é, olhar para as verdadeiras motivações do nosso coração. Vamos estar atentos. Amém? Seguindo, outra coisa, verso 6. Ainda diz então que Judas, ele, infelizmente, ele não estava preocupado com os pobres, mas ele era ladrão, porque sendo o tesoureiro do grupo, ele de vez em quando tirava alguma coisa ali da bolsa, do caixa, né? Do caixa ali do ministério de Jesus, ele tirava alguma coisa ali. E aí temos aqui outra lição para nós, a sexta, que é a seguinte: cuidado com as tentações que surgem no decorrer da caminhada. Por quê a gente diz isso? Eu quero citar aqui um comentarista que eu li, que ele diz assim: nenhuma evidência existe no sentido dos discípulos saberem, naquela oportunidade, que Judas era ladrão. Então veja, obviamente eles não sabiam disso, os discípulos não sabiam que Judas era ladrão. João, que escreveu esse evangelho, ele é um dos 12, mas ele escreveu muitos anos depois. Aí, quando ele escreveu, ele já sabia, mas na época que aconteceu o fato, ele não sabia, e nem os outros discípulos. Então não existe nenhuma evidência no sentido de que os discípulos soubessem que Judas era um ladrão. E embora pareça estranho que Jesus permitisse um ladrão como tesoureiro, não é isso? Embora pareça estranho que Jesus permitisse um ladrão como tesoureiro, com toda a probabilidade Judas fora honesto no princípio, mas deixou-se tentar pelo dinheiro. Jesus só deve ter permitido Judas cuidar dessa área porque ele foi honesto no início. Ele foi correto no início, mas com o passar do tempo, não é? A cobiça, mais uma vez, começou a entrar no coração dele, ele deixou aquilo crescer e ele caiu em tentação.
E de vez em quando ele tirava dinheiro ali do caixa do ministério de Jesus. Então, gente, o que a gente percebe aqui? Que no decorrer da nossa caminhada surgem muitas tentações, irmãos. Olha, escuta o que eu estou te falando. Experiência própria. E vocês também têm. Não é verdade? A gente é tentado, né? Cair em tentação é outra coisa, mas as tentações, elas surgem. Elas surgem. Quem ouviu aí o curso, quem tem ouvido o curso Sabedoria Prática para a Vida, já deve ter visto eu falar lá. Eu até uso essa expressão, é até engraçado, mas é verdade. No decorrer da vida, irmãos, existem muitas cascas de banana pelo caminho, viu? Tem muita casca de banana. A gente vai ser tentado em muitas áreas, mas a gente tem que ficar atento. Eu até escrevi aqui, as 3 maiores áreas de tentação são, para o ser humano, as 3 maiores áreas de tentação: a questão da sexualidade, a questão do dinheiro e a questão do poder. É nessas 3 áreas que os homens, os seres humanos, homens, mulheres, terminam caindo. É na área da sexualidade, na questão do dinheiro, da administração do dinheiro, enfim, do dinheiro, que é uma tentação, e do poder. Então, fiquemos atentos, porque Judas começou bem, mas terminou mal. Judas foi até escolhido como um dos 12 discípulos de Jesus. Então, começar bem não significa terminar bem. Vamos vigiar muito, amém? Seguindo aqui, verso 7 agora. Vamos seguir aqui, caminhando já para o final aqui. Versos 7 e 8, diz assim: Jesus, entretanto, respondendo àquela colocação de Judas, Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então aqui, gente, nós temos que aprender uma 7ª lição para nós aqui nessa noite. Aprenda a discernir o que é prioridade, ainda que tal prioridade seja em detrimento de uma boa ação. Vamos entender isso aqui. O que é prioridade? A gente tem que aprender a discernir a prioridade. E a gente tem que dar prioridade para essa prioridade, ainda que o concorrente dessa prioridade seja uma boa ação. Você pode dizer: poxa, ajudar os pobres é uma ação boa, não é uma ótima ação? É uma ótima ação, com certeza, ninguém duvida disso. Mas, ainda que seja uma ótima ação, a gente tem que ver se não há uma prioridade anterior. Jesus está falando aqui, olha, deixa, não é? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, aqui, parafraseando esse versículo 7, é como se Jesus estivesse dizendo assim: ela deveria guardar esse perfume para o dia do meu sepultamento, mas, na verdade, agindo assim, mas está, na verdade, então, vou repetir, ela deveria guardar isso para o dia do meu sepultamento, mas ela está, na verdade, agindo assim, fazendo o que ela acabou de fazer, em antecipação desse acontecimento, que era a morte de Jesus, que logo terá lugar. Então, Jesus está falando, ela devia ter guardado esse perfume para o meu sepultamento, mas ela está, nesse ato dela, ela está antecipando, não é? As coisas. E, irmãos, ainda que ajudar aos pobres fosse uma causa nobre, naquele momento, o mais importante era aproveitar os últimos momentos na presença de Jesus, que em poucos dias seria crucificado e morto. Jesus falou: os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim, não é isso que ele fala? A mim nem sempre me tendes. É como se Jesus estivesse falando: a prioridade de vocês agora não é ajudar os pobres, a prioridade de vocês agora é ficar comigo.
Até porque Jesus estava ensinando muitas coisas, preparando eles para o momento em que Jesus iria partir. Então, a prioridade deles naquele momento era Jesus, era ficar com Jesus, ainda que ajudar os pobres fosse uma causa nobre. Por isso, essa lição para a gente aqui, nós temos que aprender a discernir o que é prioridade na nossa vida, irmãos, ainda que tal prioridade seja em detrimento de uma boa ação, não é? Porque, irmãos, às vezes há pessoas que estão perdendo, só para dar um exemplo, perdendo a família, por exemplo, porque estão fazendo boas ações para outras pessoas, não é? Então, é ótimo fazer boas ações para outras pessoas, mas o que é prioridade? O que adianta? Não é você ganhar o mundo e perder a sua casa, perder a sua família, perder o seu casamento. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Discernir o que é prioridade, né? Ainda que a opção que você tenha a esta prioridade seja até uma boa ação. Outra coisa, gente, outro ensino que a gente aprende aí, baseado também nesse versículo 8, quando Jesus diz que os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Outra lição que a gente aprende aqui é o seguinte: entenda que se o seu desejo de servir ao próximo for genuíno, nunca faltarão oportunidades para fazê-lo. Se o seu desejo de ajudar o próximo for verdadeiro, não for igual Judas, que o desejo dele não era genuíno, ele estava de olho na grana, nos 300 denários, que poderia entrar na bolsa, né? Entrar no caixa, tá certo? Então, o desejo de servir ao próximo de Judas não era genuíno, mas se o seu desejo for genuíno, nunca vai faltar oportunidade. Por quê? Os pobres sempre os tereis convosco. Irmãos, não é verdade isso? A gente vindo para cá agora para a igreja, a gente passou ali na cruz, perto da estação Carandiru, ali um pouquinho antes, não é? Perto do Tietê, entre o Tietê e Carandiru, a gente foi vendo a quantidade de moradores de rua que estão ali. Né? A gente até vê que tem muita gente que vai levar ali mantimento para eles, vai levar comida para eles ali. Então, irmãos, os pobres sempre os tereis convosco, né? Se Judas e os outros discípulos realmente se preocupassem com os pobres, haveria oportunidades diárias para ajudá-los. E isso é conosco também. Se o nosso desejo for genuíno, mesmo depois de atendermos às nossas prioridades, se o nosso desejo for genuíno de ajudar as pessoas que necessitam, sempre você vai ter oportunidade para fazer isso. Amém? E por último, irmãos, eu quero terminar, eu vou repetir aqui um princípio que eu repeti hoje de manhã, na mensagem da manhã, porque no versículo 9, então diz que soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali em Betânia. E lá foram não só por causa dele, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, o nono e último aprendizado para a gente nessa noite, e eu falei de manhã, vou repetir aqui: tenha muito cuidado com as suas reações quando você se sentir ameaçado pela liderança de outra pessoa, ou pelo destaque de outra pessoa se destacando. Porque, gente, a reação desses líderes religiosos dos judeus foi terrível. Por quê? Você pode perceber, depois olhando o texto, que eles não negavam os sinais de Jesus. Não. Eles reconheciam os sinais que Jesus estava fazendo. Eles não diziam que Jesus não tinha ressuscitado Lázaro. Eles sabiam, não é que eles falavam, não, isso aí é uma mentira, Jesus não ressuscitou Lázaro, não, isso é uma história que foi inventada. Não, eles sabiam que a história era verdadeira. Até porque o texto diz que pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Lázaro foram lá falar para os
líderes religiosos dos judeus o que Jesus tinha feito. Então, o problema deles era o quê? Coração duro, porque Jesus estava cumprindo os sinais que o profeta Isaías tinha dito que o Messias faria: ressuscitaria mortos, daria vista aos cegos, levantaria paralíticos. O profeta Isaías já tinha dito isso. Então eles estavam com o coração duro, eles não estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, que estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e mais do que isso, eles estavam preocupados porque eles estavam vendo que eles iam perder o lugar deles. Estavam preocupados porque aqueles que eram influenciados por eles, líderes religiosos judeus, estavam passando a ser influenciados por Jesus. Eles estavam preocupados porque muita gente estava crendo em Jesus, e eles estavam perdendo o seu poder de influência sobre as pessoas. Então o que eles pensaram? Vamos eliminar Jesus. Como que a gente resolve esse problema? Vamos matá-lo. Vamos matá-lo, e a gente, acaba esse problema, a gente volta a ser o que nós éramos, a gente volta a conquistar o nosso poder de influência. Foi o que eles pensaram, mas não deu certo, porque eles mataram Jesus, de fato. Mas aí eles perderam totalmente todo o poder de influência mesmo, com o passar dos anos, com o decorrer dos anos, porque Jerusalém terminou sendo até destruída depois. Mas irmãos, então é isso. A gente tem que ficar atento. Isso aqui é uma parte muito desafiadora, principalmente para líderes, para nós que estamos liderando, porque podem surgir de repente pessoas que se destaquem, e a gente não pode agir como esses fariseus, esses sacerdotes, tipo assim, vamos eliminar essa pessoa, vamos se livrar. Se essa pessoa toma o meu lugar, rouba a minha influência. Então, tenha muito cuidado com as suas reações quando você se sentir ameaçado pela liderança de outra pessoa, ou até quando você vê que alguém está se destacando. Amém, irmãos? Amém. Então, para a gente pensar, temos nos sentido ameaçados pelo desempenho de outra pessoa? Em algum aspecto da nossa vida, seja em qualquer área. Como nós temos reagido a isso? Que a gente possa pensar, que a gente possa refletir nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Quero te convidar a se levantar, pedir para o grupo de louvor subir, para nós louvarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus é maravilhosa, sempre tem tantos ensinamentos para nós, amém, irmãos? Que você possa ter o seu coração aberto, que você possa dar, a liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo possa... You're the source of life, justice and love. I want to abide in you.